Olá, pessoal. Saudação especial para os nossos estudantes do IFSU Camaquã. Hoje nós temos uma das nossas atividades desse projeto, que a gente está chamando de projeto de aproximação com os estudantes do campus, né? E hoje será a vez da educação física, né? Temos aqui a presença dos 3 professores da educação física do nosso campus, da nossa escola, e nós pensamos, né, nessa atividade de hoje em realizar uma mesa redonda com o tema de atividade física e saúde em tempos de pandemia e distanciamento, tendo 2 focos diferentes, baseados nos estudos que os nossos colegas, especialmente o professor Virgílio e o professor Jonatas, possuem desde a sua trajetória acadêmica, né, de graduação até o doutorado. Pelo Virgílio já concluído, pelo Jonatas em andamento. Então, a ideia é nós contribuirmos com vocês com algumas questões teóricas, algumas questões práticas a respeito disso, para que vocês possam ter acesso a hora que quiser, possam discutir com as pessoas que moram com vocês, adquirir o conhecimento que é bastante interessante, de uma forma mais dinâmica, né? Nós vamos organizar essa atividade da seguinte forma, para vocês terem uma ideia. Tá? Nós vamos ter essa minha introdução, depois nós temos o professor Jonas, que vai fazer uma breve apresentação, né, dando foco mais sociocultural a respeito da atividade física nesse período que nós estamos vivendo. Depois disso, temos a apresentação do professor Virgílio, que vai falar mais da questão da prática de atividade física mesmo. Enquanto esses meus colegas falarão, eu vou anotando perguntas que eu acho que sejam importantes, né? Tanto dúvidas minhas ou como questões que eu penso que poderiam ser ressaltadas, reforçadas depois. Eu abro para que eles possam responder, então aí a gente compõe uma mesa redonda de fato, né? Onde inclusive nós 3 vamos poder dialogar. Né? E ao final disso, nós vamos propor uma atividade para vocês. Né? Como vocês sabem, né, já foi dito isso no início das atividades desse projeto, essas atividades elas não podem ter como um cunho avaliativo, no sentido de contar algo oficial em termos das disciplinas, certo? Ela por livre adesão, então vocês estão assistindo essa apresentação porque vocês querem, e se vocês fizerem essa atividade que nós vamos propor, é porque vocês também querem. Claro que tanto eu como o Jonatas e o Virgílio, nós vamos estimular vocês, nós gostaríamos, se nós estamos pensando em fazer essa proposta de atividade, é porque nós gostaríamos que vocês fizessem, porque entendemos que isso é benéfico, tanto para vocês como para quem mora com vocês. E após isso a gente encerra. A ideia é que sejamos objetivos, né? A gente calcula que no máximo nós vamos ter aqui 1 hora de apresentação, e os nossos votos, né, é que vocês aproveitem bastante, que vocês fiquem à vontade, inclusive para disseminar essa apresentação, não há problema algum. Vocês vão perceber que a gente não tem aqui uma preparação, cada um está na sua casa, né? Vocês vão perceber que vão ocorrer falhas, vai aparecer um som diferente, porque nós não estamos num ambiente profissional, nem somos e nem estamos com a pretensão de ser, né, de ter um ambiente profissional nesse momento. Então, espero que vocês nos perdoem por eventuais falhas e que aproveitem o conteúdo que penso que seja mais importante. Certo, pessoal? Então, muito bem. Nós vamos agora começar com a apresentação do professor Jonatas, né, algo que é importante para que vocês tenham ideia, até para vocês conhecerem um pouco mais, né, os professores de vocês, é a formação dos nossos professores. O professor Jonatas, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2013. Ele tem um mestrado em 2015 em Ciência do Movimento Humano, também pela URGS. Atualmente, ele faz doutorado em Ciência do Movimento Humano, também pela URGS, e concluiu uma especialização em Educação Física Escolar pela Faculdade de São Brás. Essa é a formação acadêmica do professor Jonatas. Ele vai falar, antes da apresentação dele, brevemente sobre a experiência que ele tem com a Educação Física Escolar, né, que eu penso que seja bastante importante, que a maioria de nós conhece o Jonatas dos corredores do IFSU e de todo o trabalho fantástico que ele realiza. Mas esse cara não está só aí, ele realiza outras coisas também na nossa área. Então ele vai comentar brevemente sobre isso, depois ele começa a apresentação dele, certo? Então que vocês aproveitem a fala do professor Jonas, que tem um nome bem pequenininho. Aliás, agora ele vai falar todo o nome dele para vocês decorarem, tá bem? Jonatas, vai lá. Maravilha. Fala, galera, tudo bem? Primeiro é uma alegria, é um prazer estar compartilhando a mesa com o professor Thales, professor Virgílio aí, que a gente já compartilha o espaço de trabalho. E como o professor Thales falou, a gente vai transitar e eu queria iniciar falando do meu lugar de fala, né? Bem, meu nome é Jonatas da Costa Brasil de Borba, um nome bem
bem grande, bem extenso, mas imagina como ficou da minha esposa ao momento que ela pegou os dois, Brasil de Borba. Então, Renata Pereira Farias, Brasil de Borba, meu Deus. Então, só faltava botar o CPF e o RG junto ali, né, para completar. Bem, eu, como o professor Tales falou, e eu quero passar para o próximo slide já, dizendo um pouquinho do coletivo que eu faço parte, que eu integro, que é o Colégio Brasileiro de Ciências do Esportes, que é um coletivo de pesquisadores que buscam compreender o fenômeno, né, o objeto de estudo, que é a cultura corporal de movimento. E eu trouxe esses 13 GTTs aí, que são os grupos de trabalho temático, para mostrar para vocês como a educação física e o nosso objeto de estudo, ele parte para diversas ramificações. Para vocês terem uma ideia, a gente vai falar algo bem voltado para o GTT1, que é Atividade Física e Saúde. O GTT que eu tenho transitado, que eu sou membro atualmente, é o GTT Formação Profissional e Mundo do Trabalho, mas eu também já transitei no GTT Escola. Então, atualmente eu sou representante do GTT Formação Profissional e Mundo do Trabalho aqui na região sul, e a gente tem implementado o quê? Qual é o posicionamento dos professores, dos pesquisadores deste campo sobre as políticas, sobre o momento que a gente está vivendo. Então, se vocês forem lá no YouTube, no canal do CBCE, vocês vão encontrar várias lives sobre isso, que a gente tem produzido também, né? Hoje, o atual momento, né, pede que o posicionamento seja feito, né, desta forma. E anteriormente a gente se posicionava através de documentos e produções científicas, né? Então, hoje eu tenho um esforço, né, de transitar lá do GTT 6 para o GTT 1, me apropriar dos conceitos lá de atividade física e saúde e tentar, sim, com certeza, com as lentes do GTT que eu faço parte, do que eu estudo, até não foi nada programado, mas está aqui o livro que está do meu lado, Pedagogia Interdisciplinar, que é o objeto de estudo que eu tenho me detido mais, né, que é o que eu tenho estudado mais. Então, os meus estudos vão mais para o campo da educação física escolar. E eu vou tentar pensar um pouquinho, dizer de onde é que eu parti, de quais conceitos eu estou partindo para discutir atividade física e saúde nesse momento de pandemia e distanciamento. Pode passar. Isso. O que eu quero trazer para vocês é que, em síntese, é que nem o termo atividade física, nem o termo saúde, eles são termos fáceis da gente delimitar e da gente afirmar concretamente, dizer, é isso. Né? Atualmente, a atividade física ela pode ser entendida como qualquer movimento que tu faças e existe um gasto energético. Em síntese, é isso, né? Então, é bem abrangente, bem amplo a ideia que esses autores que eu apresento ali, eles trazem, né? Eles apresentam, então é bem amplo, até lutas, danças, esportes, tudo que tu vai te movimentar e ter algum gasto energético pode ser compreendido como atividade física. Eu me lembro que na aula que eu apresentei também para os professores lá no dia da banca, eu falei sobre atividade física e saúde, voltando os olhos, olhando para as atividades laborais, né, e essas implicações que ela tinha sobre o corpo. Então, essas também são e devem ser compreendidas como atividade física. Pode passar, por favor? Isso. Porém, o caráter que a gente tem hoje na nossa sociedade, né, como o termo atividade física, quando a gente fala atividade física, com certeza na mente de cada um vai pensar em algo diferente. Mas na nossa sociedade, a gente tem a ideia de atividade física como algo que se gasta energia, que se pretende ter um objetivo. E o objetivo é a manutenção da saúde. Quando a gente fala na sociedade em geral, atividade física, a pessoa não vai pensar em uma atividade laboral logo de cara. Ela vai pensar, não, fazer atividade física para melhorar o meu condicionamento, né? As palavras exercício físico, academia, condicionamento já são logo correlacionadas na mente das pessoas. E essa ideia de atividade física,
ela nasce, ela tem uma origem lá na ginástica, né? Quando eu falo para os alunos, né? Nesse ano a gente não teve essa possibilidade que a gente ia começar e entrar nessa parte, e entrou o momento de distanciamento, né? De construir como esse fenômeno, atividade física, práticas corporais, eles surgem. Então, tem início lá na guerra, na Grécia, e a gente vai percebendo que sempre tem um objetivo, né, de treinamento, de atividade física para a preparação das batalhas na Idade Média. E eu percebi, Thales e Virgílio, que os historiadores, eles parecem que pulam a Idade Média, a Idade das Trevas, como se lá não existisse nenhuma prática corporal ou atividade física. Não, mas existia o preparo. Claro que, né, nesse período, tudo que estava relacionado ao corpo era pensado como profano, enquanto as coisas da alma, da mente, do espírito eram sagradas. Isso é fato. Isso acontecia, era algo dessa sociedade. Né? E eu também ressalto aqui que a gente traz uma perspectiva ocidental, porque quando a gente parte para o Oriente, como a cultura oriental se desenvolve, a gente vai perceber uma outra noção de corpo, uma outra noção de atividade, né? Muito mais holística, muito mais integrada, né? Corpo, alma, mente, espírito como uma coisa só. Mas eu entendo que os métodos ginásticos, né, produzidos lá no século XIX, eles dão a cara do que hoje a gente compreende como atividade física, como para preparação do corpo, condicionamento físico. Então, eu entendo que é nos métodos ginásticos que a atividade física vai incorporando essa compreensão que nós temos até hoje. Existe uma discussão, que é o que eu vou apresentar agora no próximo slide, de como definir esse termo mais guarda-chuva, que envolve danças, jogos, brincadeiras, práticas de aventura, práticas acrobáticas. Bom, a gente vai definir esse apanhado maior como práticas corporais ou como atividade física. Bem, para fins de sistematização dessa apresentação, a gente vai definir como atividade física. Porém, não é consenso. No último Combrace, que é o Congresso Nacional de Ciências do Esporte, a discussão era exatamente isso. Por que houve uma ruptura, uma mudança, e passaram a determinar, nos documentos oficiais do MEC, passaram a determinar onde estava práticas corporais, trocaram o termo para atividade física. Né? Então, entre aqueles que pensam a área e o conceito, não está bem certo a definição de o que eu vou definir e como eu vou definir. Então, a gente precisa hoje mapear que existem essas discussões, existem esses tensionamentos, mas para fim de apresentação, pode passar, a gente vai definir todas essas atividades, todos esses movimentos, todas essas práticas corporais como atividade física. É isso que a gente vai compreender a partir daqui. Depois a gente entra num outro conceito que também não é fácil de se definir. Antes de 1946, era compreendido como a saúde, era compreendida como a ausência de doenças e incapacidades. Né? Em 1946, eu falo isso a partir de Almeida Filho, né, que tem um livro muito interessante, que é exatamente essa pergunta, o título do livro, o que é saúde. Ele diz que a OMS, atravessada pelo pós-guerra, lança um novo paradigma, né? Reformula e diz, não, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E tem isso tem algumas implicações, né? Essa reformulação tem algumas implicações para o campo. Bem, primeiro, eu entendo que saúde não deixou de ser ausência de doença. Quando a gente fala saúde, logo vem à mente, logo vem no nosso consciente e inconsciente a ideia de ausência de doença. Isso é fato, tanto que a gente trata hoje de saúde, trata de pandemia, trata de doença. Então, esse binômio, eles caminham juntos, né? Eles andam juntos, um leva ao outro. Mas essa reformulação, ela tira propriamente da área médica a ideia de saúde, e o que possibilita essa ampliação do conceito, possibilita até mesmo a entrada de professores e profissionais da educação física no SUS, por exemplo, em alguns hospitais, né? Então, hoje, no Conceição, por exemplo, tem professores de educação física, tem profissionais de educação física, tem
fisioterapeutas, tem outras áreas, tem assistente social, então a saúde ela é compreendida como um complexo muito maior. Jonathan, Oi. Jonathan, seria interessante, né, que como a gente tem, para nós, para mim, tu e o Virgílio, falar em Conceição, ele é tranquilo, né? Quando a gente O já hospital, pensando, beleza. isso, para explicar, a gente tem que sempre lembrar, e aquela coisa, como eu disse o pessoal, né, nós estamos fazendo essa gravação, para nós três é ao vivo, né? Então nós vamos ter percalços, digamos assim. Então a gente tem que sempre lembrar que o nosso público especialmente, é para todo mundo, né? Mas especialmente voltado para os estudantes do campus. Então, Conceição, de repente, para muitos, não, então seria interessante dizer o que é o Conceição. Tá, beleza. Então, o que possibilita hoje lá no Hospital Conceição, que é o Hospital de Porto Alegre, 100% SUS, termos diversos profissionais, assistente social, professor de educação física ou profissional de educação física, então, fisioterapeutas. Por quê? Porque se entende a saúde como uma gama mais complexa do que simplesmente a ausência, né, de doença, mais no sentido de bem-estar do que na ausência de doença. Então, porém, eu estava lendo algo a respeito que também essa ampliação ela produz uma dificuldade que não é possível ser objetivo na compreensão se o sujeito é ou não saudável, porque é uma gama tão complexa de elementos que ora tu tens o desenvolvimento pleno e ora tu não tens. Então, e o que o professor Almeida Filho chama atenção é que instaura na sociedade um novo nirvana, né, um paradigma da felicidade plena. Eu achei muito interessante essa ideia, né, que joga os sujeitos para buscar esse estado pleno de saúde. E o que me parece, ao cabo, que permanece a polissemia, o polientendimento, ou seja, a polissemia são vários conceitos sobre uma coisa, ou seja, quando não tem o que define algum conceito concreto, um conceito apenas. Não, existe vários conceitos, ou seja, quando se fala saúde, podem vir várias coisas na sua mente, não só a ausência de doença, não só o bem-estar. Então, a polissemia sobre a saúde permanece. Pode passar, por favor. Bem, e eu queria fechar com esse slide, até porque o nosso tempo também já está se estourando, e pensar um pouquinho do papel da educação física frente à atividade física, frente às práticas corporais e à saúde. Bem, na nossa sociedade, que é uma sociedade de consumo, né, como nos alerta Bauman, esses produtos, tanto atividade física, práticas corporais e a saúde, viram produtos a serem comercializados. E a gente tem que ter o cuidado, né, e também de não restringir o conhecimento, porque outro produto dessa sociedade são a produção de especialistas e detentores, como se para fazer qualquer tipo de prática necessita-se de ter alguém que conheça sobre, né? Não estou aqui, e é importante a gente destacar, né, porque às vezes as falas podem ser também cortadas, fragmentadas, né, dizendo que é nula a presença de um profissional, de um especialista. Não, não é isso. Mas não é só o especialista que é capaz de produzir algo. Tanto que a gente hoje vai propor para vocês uma atividade que busca gerar uma autonomia frente à atividade física, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter para lutar mesmo ou resistir a esse movimento, a sociedade em tornar tudo um produto. E também, algo que nos orienta ali o professor Pasquim, Heitor Pasquim da UFG, é que não existe uma relação evidente de causa e efeito sobre as coisas. Ou seja, mais atividade física não implica necessariamente em mais saúde. Não é uma relação tão óbvia, não é uma relação, sobe atividade física, sobe saúde, desce atividade física, desce saúde. Não é essa relação. Existem sim alguns estudos que mostram melhora na imunidade, por exemplo, né, que é o meu exemplo ali. Existem, mas, por exemplo, sobre Covid, a gente não tem nada ainda, né? Então, e mesmo assim, já tem imagens, já tem posts mostrando que o exercício físico, e até mesmo chancelados até pelo American College lá, que é
uma revista científica, que o exercício físico vai repelir o coronavírus. E não é assim. A gente precisa ter os pés bem centrados, os pezinhos bem no chão, porque na ciência a gente produz conhecimento com base em evidências. Certo? Eu sei que o meu tempo já estourou, então não? Então pode passar o próximo slide. Tranquilo. Até eu vou fazer aqui o próximo slide do Jonatas, até fazer um link, né, pessoal, essa minha fala voltada muito para vocês, estudantes, tanto eu com o Virgílio como o Jonatas, a gente procura desenvolver em vocês justamente uma questão importante, que é repassar, né, e construir com vocês alguns conhecimentos, né, para que vocês tenham condições, essa é uma fala que eu faço com frequência nos primeiros anos, para que vocês se sintam em condições de serem autônomos. Né? Obviamente que buscar a orientação profissional ela é fundamental. Né? No entanto, é fundamental que vocês conheçam o próprio corpo, que vocês conheçam as suas próprias limitações, que vocês consigam entender quais são as suas capacidades, o que pode ser desenvolvido, e que vocês se sintam aptos a realizar ações simples que vocês tenham certeza que podem beneficiar a saúde de vocês. Isso tem uma ligação bem forte com o que o Jonatas muito bem disse, né, quando ele faz a relação de que o fato de se fazer mais atividade física não quer dizer que tu vais ter mais saúde, e o contrário também. Por quê? Porque tu pode, sendo bem direto, vocês podem fazer atividade física da maneira errada, por exemplo. Né? Então, o fato de tu estares numa academia, por exemplo, às vezes até com orientação, também não significa que está tudo ok. Né? Se não tem cuidado com o alongamento, se o equipamento não tá bem lubrificado, se vocês estão com a postura incorreta, na verdade, vocês podem estar fazendo 3, 4 sessões por semana e piorar a saúde de vocês, causar até danos à saúde de vocês. Então é importante, isso muito bem pensado, muito bem falado pelo Jonatas. Jonatas, retorna aí, por favor. Beleza. Então, o nosso papel enquanto professores de educação física, né, diante desse complexo sistema de sociedade de consumo, incertezas das definições e conceitos, mas pensando na vida prática dos sujeitos, qual é o nosso papel? O nosso papel é de promover ações que gerem autonomia e emancipação ao cidadão, que no caso são vocês, os estudantes, né? Ou seja, a gente precisa instrumentalizar vocês no dia a dia poderem decidir e investir ou desejar ter práticas corporais e atividades físicas que possam promover um bem-estar, né? Lembrando que a gente precisa falar nisso aqui, isso tem que partir de vocês. Agora que a gente tem muito coaching em exercício físico, diz, agora você vai ter um projeto revolucionário aqui que vai mudar a sua vida no que diz respeito ao exercício físico e tal, prometem mundos e fundos, mas a gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque às vezes produz um desejo e despende uma energia e não cumpre o prometido, né? Também, outro aspecto que a gente precisa considerar e problematizar enquanto professores de educação física são as condições sociais, políticas, físicas e mentais. Nesse momento de distanciamento, acho que a nossa condição mental tem sentido bastante, né? Então, isso também, como a prática corporal ou atividade física pode ser um lugar da gente, um espaço para a gente extravasar aquele momento, né? Talvez investir em práticas de autoconhecimento, um yoga, um tai chi, movimentos práticas que visem o autoconhecimento pode ser uma boa alternativa aí nesse momento, né? Ou dança também, né? Às vezes pega a esposa lá, pega a mulher, pega a mina, ou os parentes mesmo, né? Quem tiver em casa, para dançar também é uma ótima alternativa aí. E deve chamar a atenção ali a questão de políticas, né? Que é algo que eu coloquei com base nas minhas leituras, porque a gente está falando de Camaquã, a gente está falando de uma cidade que é bastante restrita em espaços para práticas esportivas, atividade física, né? Nós temos acho que 2 espaços aí em Camaquã que a gente pode dizer, tem esse lugar dá para a gente praticar, que é o ginásio municipal, e ali tem a pista de skate que é aberta ao público e a prainha. Então a gente vai pensar que precisam haver sim uma sincronia de políticas para promover a atividade física e práticas corporais. E ter o cuidado sempre, né, Thales e Virgílio, da gente não culpabilizar a vítima, né, o que pode produzir alguns distúrbios, né? Nessa sociedade de consumo, às vezes não, né? Produz a bulimia,
produz alguns distúrbios aí psicológicos que com certeza prejudicam a vida do indivíduo, né, diante de um modelo que se põe, né, a ser seguido, né, nesse nirvana ou desse biotipo perfeito, né, às vezes as pessoas podem se comparar e querer chegar. Não adianta eu querer ter o biotipo do Virgílio, porque eu não vou ter o biotipo do Virgílio jamais, né? A nossa altura é diferente, nossa estrutura Sem dúvida. corporal é diferente, sem Estamos dúvida. falando de um super atleta, Iron Man. Então, cara, não tenta, porque não vai dar. O Virgílio com aquele rosto sereno, Exatamente. olhando na paz lá. Não tem, né? Então a gente não adianta a gente querer se comparar, mas ontem mesmo eu passando a minha timeline no Facebook, tava lá um programinha que tu selecionava peso, idade e tal, e ele já te dava um programa completo para te sair do sobrepeso pro bombado, né? Não existe, não caiam. Esse aí é mais um conto da carochinha, né? Produzido nessa sociedade de consumo que quer com certeza vender uma ideia. Bem, gurizada, é isso que eu tenho para dizer para vocês, refletir. Espero que as minhas contribuições tenham ajudado aí vocês a pensar a respeito deste campo. Então, muito bem, gente. Nós tivemos aqui uma pequena pausa, né, que talvez vocês percebam. Aqui está o contato do professor Jonatas, né, que agradeço pela participação. Sempre precisa, sempre nos trazendo de uma forma muito simpática, trazendo seus conhecimentos. Né, muito bom ouvir o Jonatas sempre. E agora a gente passa para a parte do professor Virgílio Vieira Ramírez, uma breve fala sobre o currículo acadêmico do professor Virgílio, depois ele fala um pouco da sua parte profissional, né, não acadêmica, digamos assim. Então, o professor Virgílio ele tem graduação em Educação Física pela ESEF-FPEL em 2004, ele fez o seu mestrado nessa mesma faculdade, na Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, em 2010, e concluiu seu doutorado em epidemiologia, também na Universidade Federal de Pelotas, em 2015, que, na verdade, é uma trajetória acadêmica muito parecida com a minha. Claro, como o Virgílio é mais ou menos uns 36 anos mais novo do que eu, então tem uma pequena diferença aí, mas a minha formação é muito parecida com isso. Né? Eu sou formado em Educação Física pela ESEF-FPEL, onde, aliás, vários estudantes do Campus Camaquã formados do Campus Camaquã foram para lá, estão se formando, já se formaram lá alguns, outros estão cursando. Depois fiz uma especialização em educação na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Educação, estudando sobre formação de professores. Depois eu concluí meu mestrado, né, em Educação Física, no mesmo programa que o professor Virgílio, né, em 2009. E depois fiz o meu doutorado em Epidemiologia, também no mesmo programa que o professor Virgílio, concluindo em 2013. A trajetória minha do Virgílio acadêmica, com exceção, né, da questão da especialização, ela é bastante coincidente, né, não só de cursos, como no mesmo local, né, na nossa querida Universidade Federal de Pelotas. Então, agora a gente passa a apresentação do Virgílio, que tem como título Prática de Atividades Físicas em Período de Distanciamento Social. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Virgílio, tudo contigo. Vamos lá, então. Saudações aí aos nossos estudantes, né? Saudações também aos colegas Thales e Jonatas. Estou bastante contente de poder estar realizando essa atividade aqui, né? Compartilhar um pouco das nossas experiências, das nossas vivências e também um pouco do que a gente conhece, né? Do nosso conhecimento, daquilo que a gente tem estudado ao longo dos anos, entre os componentes dessa mesa redonda, né? Se é que a gente pode chamar esse nosso vídeo aqui, essa nossa áudio mesmo, né? Mas então a gente está podendo fazer essa atividade aqui e está, de fato, nos reaproximando novamente aos nossos alunos nesse período. Né? Só para complementar, então, com o que o professor Thales falou, né? Para dizer o meu lugar de fala, né? Que a nossa mesa ela é interessante exatamente nesse nosso debate, é interessante exatamente nesse sentido, que especialmente eu e o professor Jonatas temos uma trajetória de formação um pouco diferente, que eu espero que fiquem bastante claras assim durante a minha apresentação e que depois o professor Thales, então, tire, né, o melhor que nós temos aqui nas nossas
duas falas e possa fazer perguntas para nós, para que a gente possa esclarecer mais sobre a nossa visão, nossas vivências e experiências. Então, eu, de fato, sou professor de Educação Física, formado na minha graduação, mestrado e doutorado, todos feitos pela Universidade Federal de Pelotas, né? Tenho o meu mestrado em em Educação Física, né? Na linha de Atividade Física e Saúde, e o meu doutorado em Epidemiologia, né? Algo que está tão latente nesse momento da nossa vida, né? Que se fala muito em epidemiologistas, infectologistas, mas, de fato, apesar de eu ser um epidemiologista, eu não estudei epidemias, né? Eu estudei dentro da epidemiologia, que é uma área da medicina, né? Que estuda o desenvolvimento das doenças nas populações. Eu estudei também, né? A prática de atividade física. E é o que eu tenho feito aí nos últimos anos, né? Estudado a relação da prática de atividade física com alguns componentes relacionados à saúde. Então, é isso que eu tenho feito, né? Agora, fui selecionado para uma nova etapa aí também da atividade física no Brasil, né? Que será feito um guideline específico de prática de atividade física, né? Eu sei que o pessoal da área mais sociológica e pedagógica não gosta muito, né? Acha que a gente fica medicalizando a prática de atividade física, mas nós escreveremos, né, um guidelines específico para atividade física de brasileiros, né? Hoje a gente usa o da OMS e o do Colégio Americano, né, o do American College. Então a gente vai, a partir desse ano, fazer um guidelines específico de atividade física para brasileiros, e eu vou estar participando da construção desse documento. Então, assim, para começar a introduzir a minha... Na mesma linha que eu fiz com o Jonas naquele momento, quando ele falou do Conceição, né, seria interessante tu explicar para os nossos estudantes o que seria um guideline. Isso. Então, um guidelines é um guia, né, é uma cartilha, onde ali estarão as principais... a gente vai trazer os principais instrumentos, né, critérios que fazem com que se prescreva determinada prática de atividade física. Ou seja, hoje, se vocês olharem na internet, vocês vão ver muitas páginas, muitos sites que recomendam lá, faça tanto muito de atividade física moderada, atividade física vigorosa, né? Sendo atividade física moderada aquela que a gente tem um pouco de cansaço, e a vigorosa aquela que a gente fica um pouco mais cansado, né? Então, existe recomendação de tempo para tudo isso, que é baseada, né, em evidências científicas. Não é simplesmente alguém disse que não é um aplicativo de celular que manda tu fazer atividade física moderada ou vigorosa, que aquilo ali vai te trazer tal efeito, né? Isso é algo que é estudado exaustivamente em estudos observacionais, em estudos experimentais, e se obtém resultados que caminham nessa direção, e de que a prática de atividade física ela traz importantes benefícios para a saúde. Não quer dizer que fazendo atividade física, né, a gente está comprando saúde, né? A gente fazendo atividade física, a gente consegue atingir alguns parâmetros que são benéficos para a saúde, tá? Então, não sei se contemplou o que o Thales, a questão do guidelines, mas eu vou seguir na minha introdução aqui, tá? Para a gente não atrasar muito a nossa apresentação. Então, quando a gente fala de atividade física e saúde, né, especialmente nesse período, se todo dia a gente liga a televisão, acessa o celular, a gente tem escutado falar, porque está muito latente, essa questão da prática de atividade física durante esse período de distanciamento social, por uma série de aspectos, né? Não só pelos aspectos fisiológicos da prática de atividade física, mas também pelos aspectos psicológicos, né? Tem uma série de questões aí hoje que são preocupações dos especialistas, né, em saúde, enfim, psicólogos, psiquiatras, infectologistas, profissionais de saúde em geral, que é como as pessoas vão conseguir superar, né, os desafios desse período de distanciamento social, levando em conta que a gente esteja, de fato, obedecendo às orientações, que é ficar em casa o máximo possível e evitar contato com outras pessoas, né, evitar estar em aglomerações. Nesse sentido, né, a gente não consegue se envolver nas nossas atividades cotidianas como a gente se envolvia anteriormente, né, visto esse tipo de atividade que nós estamos fazendo aqui agora, estamos um completamente longe do outro e tentando fazer uma atividade única, tá? Então, existe uma série, né, de estudos demonstrando que a prática de atividade física tem uma série de benefícios
para a saúde, né? Eu trago nesse primeiro slide, nesse segundo slide que o Thales está passando para vocês aqui, né? Alguns estudos são estudos internacionais, obviamente, então o título deles está todo em inglês, mas todos eles abordam a mesma questão, né? O papel do exercício, né, na questão da melhora, né, do nosso sistema imunológico, né, o nosso músculo como um órgão endócrino que é capaz de fazer com que nosso sistema imunológico melhore a partir da sua utilização, né, a relação entre a prática de atividade física, né, e o nosso sistema imunológico, né, e o mais importante, né, os diferentes, a prática de atividade física, ou seja, o exercício regular, a prática regular de atividade física, não aquela medicalizada, mas a prática regular, seja ela qual for, né, respeitando alguns critérios, obviamente, ela é capaz, né, de ser terapêutica para uma série de doenças crônico-degenerativas. Tá? Então, existe um corpo de evidência muito grande para isso. Então, é por isso que hoje, quando a humanidade se viu, né, ameaçada por uma doença, por um vírus, né, que a gente não conhece bem ainda e que não existe nem medicação, né, e aí, então, a gente precisava se apegar em alguma coisa. Então, a prática de atividade física como o santo grau, né, a salvação, ela acabou no início, especialmente lá nos primeiros 10, 15 dias de isolamento, hoje já estamos em quase 60, né, eu estou levando em conta o meu, né, então existia uma grande questão, né, de que a prática de atividade física tinha efeitos benéficos no sistema imunológico, mas é importante salientar algumas coisas, né, para que a gente não fique achando que a partir de agora, então, eu vou fazer atividade física e eu vou me salvar, eu vou ficar protegido contra o coronavírus. E, na verdade, a questão ela é um pouco mais complexa do que esse conhecimento, do que esse senso comum. Pode passar o slide, Thales. Então, assim, ó, a prática de atividade física, né, ela tem o potencial de melhorar o nosso sistema imunológico, sim, né, só que existe dois tipos de efeito que a gente pode ter a partir da prática de atividade física. A gente pode ter efeitos agudos, né? E aí eu trago o agudo como curto prazo. Eu fiz uma sessão de atividade física e eu vou ter um impacto disso no meu organismo. E efeitos crônicos, que são efeitos a longo prazo, que são efeitos que se mantêm a longo prazo no nosso corpo. Como, por exemplo, né, se a gente sentir uma má digestão, né, uma azia, aquela queimação no estômago, a gente toma um estomazil, aquilo alivia, né, a nossa sensação de queimação. Isso é um efeito agudo. Mas se eu tenho problema de gastrointestinal, de sofrer de refluxo ou de azia, eu vou ter que tomar uma medicação permanente, né, que vai fazer com que eu não tenha esse desconforto toda vez que eu faço algum tipo de alimentação. Esse seria um efeito crônico, tá? Todavia, é importante salientar que não existem efeitos permanentes, né? Se eu faço atividade física agora, eu vou ter uma reação do meu corpo, né? Porque a atividade física, assim como o professor Jonathan trouxe, que é qualquer movimento realizado pela nossa musculatura esquelética, né? Qualquer movimento que é realizado pela nossa musculatura esquelética exige uma resposta metabólica do nosso corpo, exige uma resposta fisiológica de adaptação. E essa adaptação é que traz os efeitos benéficos da prática de atividade física, né, para o nosso corpo. Então, a gente tem efeitos que podem ser imediatos, né, os efeitos agudos. Fiz a prática de atividade física, isso gerou um impacto metabólico no meu corpo e eu estou tendo aqueles efeitos imediatos. Porém, se eu fizer atividade física diariamente, né, assim como eu tomo lá o meu comprimidinho para azia, eu vou ter efeitos da prática de atividade física que serão permanentes no meu corpo, terão de longa duração. Todavia, se eu cortar, né, a ingestão da minha medicação, provavelmente 4, 5 dias depois eu vou voltar a ter aquele desconforto gastrointestinal. Com a atividade física é a mesma coisa. Se eu cessar a prática, né, eu vou, ao longo do tempo, perdendo esses efeitos que a prática de atividade física trouxe para o meu organismo. Então, né, nessa esteira, nessa perspectiva, eu digo para vocês que as respostas agudas, né, e crônicas, ou seja, essas respostas imediatas e as respostas a longo prazo, elas são dependentes da intensidade que eu faço esse meu exercício ou essa minha atividade física. E lá no início da minha fala eu falava para vocês em moderado e intenso. O que seria uma atividade física moderada? Seria aquela atividade física, aquele movimento corporal que a gente realiza,
que faz com que a nossa frequência cardíaca, né, o número de batimentos do nosso, número de batidas do nosso coração aumente um pouco. Mas ainda assim a gente consegue, né, se, por exemplo, se a gente fosse pensar numa caminhada, né, eu estaria caminhando numa condição confortável, ainda que eu conseguiria conversar com alguém que estivesse caminhando ao meu lado. Todavia, o exercício intenso já seria um exercício onde a minha frequência cardíaca, né, o número de vezes que meu coração bate é um pouco maior, e então eu já teria um pouco mais de dificuldade de conversar com essa pessoa, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma corrida, né, seja uma corrida mais lenta ou uma corrida mais acelerada, eu já teria um pouco mais de dificuldade para conversar. E quanto mais intenso fosse essa minha atividade ou a minha corrida, maior seria a dificuldade de eu conversar com alguém, até que chegaria o ponto que provavelmente eu não conseguiria conversar. Então, cada tipo de atividade dessa, ela traz um impacto metabólico no nosso organismo, e esse impacto metabólico, né, fisiológico, que faz com que a gente tenha os benefícios relacionados à saúde, seja eles relacionados ao nosso sistema imunológico, seja ele relacionados à prevenção e proteção de qualquer, de vários tipos de doenças crônico-degenerativas. Pode passar, por favor, Thales. Então, assim, ó, já está, né, consolidado na literatura, né, existe muitos estudos, e lá no meu segundo slide, depois do slide de apresentação, eu trouxe alguns recortes, né, de alguns estudos que eu tenho mais atuais, né, aqueles estudos todos são de 2018 para cá, né, que atividade física de intensidade moderada vigorosa, ou seja, independente da atividade física ser uma caminhada ou uma ginástica em casa, até mesmo um yoga, né, ou uma atividade vigorosa, que seria uma corrida ou a prática de algum esporte, né, que não precisam ter duração superior a 60 minutos, ou nem mesmo 60 minutos, já são capazes de promover adaptações, né, no nosso organismo, a partir da atividade muscular, a partir da nossa atividade muscular, né, que é necessária para que nós tenhamos um movimento, né, já é capaz de produzir, então, imunoglobulinas, citocinas anti-inflamatórias, neutrófilos, células T, que são células, né, reguladoras do nosso sistema imunológico. Então, é possível, com a prática de uma simples caminhada, né, a gente obter benefícios da prática de atividade física. Só abrindo um parênteses, né, vocês sabem que no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, agora, anteontem, foi estabelecido um novo decreto pelo presidente, né, do funcionamento de academias, e a gente fica muito atrelado a práticas de atividade físicas que sejam sistemáticas, praticadas na presença de personagens, ou na presença do professor lá dentro da academia, achando ou entendendo que só esse tipo de atividade, né, seria capaz de trazer algum benefício para o nosso organismo. Não, hoje, pelo contrário, o que se preconiza é que as pessoas mantenham-se ativas sim, né, mas e que o manter-se ativo sim não necessariamente é necessário que a gente se aglomere numa academia, tocando em equipamentos que a gente não sabe com qual qualidade estarão higienizados, né, tendo contato com outras pessoas ali, circulando no ambiente com outras pessoas que, de fato, a gente não sabe se estão contaminadas ou não. Mas a gente pode muito bem fazer a nossa atividade dentro de casa, ou uma caminhada na volta do quarteirão ali, um lugar que seja considerado seguro, né, numa praça ou na própria volta da quadra. Então, esse tipo de atividade já é capaz de estar promovendo, então, os benefícios relacionados à imunidade. Pode passar, Thales, por favor. Seguindo neste raciocínio, né, esse slide aqui é só uma imagem ilustrativa de que a prática de atividade física, né, ela necessariamente ela requer a participação do nosso músculo, que é aquela imagem central ali, e que a partir, né, da ação do nosso músculo, ela tem uma série de benefícios para o nosso organismo, que contempla tecido adiposo, sistema nervoso, fígado, ossos, células tumorais, nosso sistema imunológico, nosso intestino, nosso pâncreas, enfim, né? A prática de atividade física, ela promove, né, uma cadeia de reações químicas e metabólicas no nosso corpo que faz com que a atividade física tenha, então, efeitos benéficos, né, sobre a saúde. Não quer dizer que a atividade física seja saúde. Não é isso. Essa forma com que se traz
a atividade física, né? Que algumas pessoas tratam a atividade física é saúde, né? O próprio conceito, atividade física e saúde, talvez seja equivocado, né? Mas é a partir da prática de atividade física e das reações, né, fisiológicas, bioquímicas, metabólicas que o nosso corpo tem a partir da prática de atividade física é que podemos obter os benefícios oriundos da sua prática. Pode passar, Thales, por favor. Então, né, só para trazer um contrassenso, né, que a gente acha que tudo que é prática de atividade física pode ser saudável, né, especialmente nesse período, e eu falo isso com bastante propriedade, porque eu vivo exatamente isso, né, o Thales brincava lá na fala do Jonas, né, que eu era um triatleta, né, na verdade eu sou um praticante de triatlon, sim, né, não sou um triatleta profissional, porque eu tenho outras obrigações, dentre elas trabalhar, família, enfim, mas eu pratico sim, tenho na minha disciplina de vida, né, na minha cotidiana, a prática do triatlo. Então eu treino algumas vezes, 2 vezes no mesmo dia, né, e alguns treinos são extremamente cansativos, extremamente extenuantes, porque são extremamente vigorosos, né, e também durante competições. Vocês sabem que eu faço competição de Ironman, que tem distâncias, né, extremamente longas, né? Uma prova de 70.3, por exemplo, né? Que seria o tipo de triatlon, né? Onde eu nado 2 quilômetros, pedalo 90 e corro 21. Vocês imaginem no final dessa prova como está o meu corpo, né? Em relação às demandas metabólicas e energéticas que eu exigi durante a realização dessa prova. Então a gente precisa ter um contrassenso, né? Um contraste para entender que nem tudo que é atividade física pode trazer efeitos benéficos, né, para a nossa saúde. Nesse caso que eu estou falando, claro, nesse momento eu estou fazendo treinos não tão extenuantes, exatamente para evitar com que isso aconteça, né, porque o exercício muito extenuante ele pode trazer uma disfunção imunológica, né, ao invés daquele benefício que a gente está falando lá, que uma atividade física moderada, vigorosa traz, o exercício extremamente extenuante pode trazer uma disfunção imunológica, pode aumentar o processo inflamatório dentro da nossa célula muscular, ele aumenta muito o estresse oxidativo e causa muito dano muscular, né, que é a ruptura de miofibrilas, né, que é a nossa célula muscular, a célula que compõe o nosso músculo, né? Então, um exercício muito intenso durante muito tempo, ele causa lesões importantes no nosso tecido que vão levar a um estresse oxidativo, a um processo inflamatório, e tudo isso vai acabar resultando, então, numa queda do nosso sistema imunológico. Não incomum, né, indivíduos que fazem desse tipo de esportes de endurance, né, de longa duração, maratonas ou triatlon de longa distância, após as competições, em função da sua queda de imunidade, eles acabam tendo doenças do sistema respiratório, né? Que pode ir desde de um resfriado comum até uma infecção respiratória. Então, é preciso ter cuidado, né? Da gente não achar que, então, eu vou passar o dia inteiro fazendo atividade física, né? Que eu vou obter os benefícios que vão estar contribuindo para que eu possa me proteger, né? Da contaminação e do desenvolvimento de uma doença respiratória, como, por exemplo, a oriunda da Covid. Pode passar, Thales, por favor. Virgílio, antes de passar para o próximo slide, quero fazer um breve comentário sobre essa tua última fala, que é bastante importante, né? Fazendo um link com o Jonathan já tinha dito sobre o fato de se fazer mais atividade física não quer dizer que isso te trará mais saúde e vice-versa, né? Porque a gente tem que pensar na qualidade também do que se faz e não somente da quantidade. Existe uma fala muito forte, existem camisetas, propagandas sobre isso, que falam do no pain, no gain. Né? E, então, tem muitas pessoas que ligam isso, aquele pensamento, bom, se eu não sofri muito, se eu não estou com dor, se eu não me causou um grande desconforto, se eu não me extenuei, se eu não estou com dor muscular, é porque a minha atividade física não foi bem feita e, portanto, eu não vou ter ganhos para a saúde, né? E como o Virgílio já abordou, claro, nossa ideia aqui não é aprofundar nenhum tipo de conhecimento, né? É um equívoco pensar assim, né? A gente tem que saber diferenciar muito bem o atleta, né, do não atleta, né? E atletas que muitas vezes passam por momentos de alto estresse provocado pela atividade física, ele deve ter sido planejado para isso. E tem toda uma preparação para que o corpo dele possa suportar o sofrimento, tem todo um estudo para que ele possa, isso traga benefícios para ele, né?
Então, é só para reforçar, né, Virgílio, que tu muito bem falou, que a nossa meninada, nossos estudantes, eles têm que ter um cuidado muito grande com isso, com o que eles ouvem, com o que eles leem por aí, porque eles têm que analisar bem qual é o seu objetivo, né, como é que está sendo feito, se tem orientação, se tem suporte, né, para que se tenha certeza de que o que está sendo feito, né, e deve ser planejado, está sendo bem feito, para que não cause distorções e as pessoas acabam tendo malefícios para a saúde, pelo entendimento de que a atividade física, necessariamente, para que ela tenha bons resultados, ela tem que trazer algo de desconforto. Quando, na verdade, como tu muito coloca nesse slide, traz ali, ó, metabólico e psicológico. Tá? Não raro, o que nós devemos procurar na atividade física, inclusive no exercício físico, né, que eu chamo de atividade física regular, sistematizada, é um benefício psicológico incrível, que é, por exemplo, poder fazer caminhadas ou andar de bicicleta sem nenhum interesse de fazer qualquer tipo de competição, nem aumentar a intensidade, nem resolver fazer aclives e declives, e simplesmente fazer uma bicicletada com os meus amigos Jonas e Virgílio, e a gente conversando, escolher um local seguro para fazer essa nossa bicicleta. E se a gente fizer isso com uma certa frequência, provavelmente vai me trazer benefícios para a minha saúde, inclusive psicológica, porque eu vou estar com duas pessoas que eu gosto, fazendo uma prática de atividade física com um equipamento que não precisa ser caro, eu posso comprar uma bicicleta, eu posso pedir emprestado uma bicicleta para fazer alguma atividade, estabeleço um trecho seguro, né, para que ocorra menos riscos de atropelamento, de buracos e tudo mais. E isso, se eu fizer isso com uma certa frequência, vou chutar aqui 2, 3 vezes por semana, aliado a um ou outro comportamento, dificilmente não vou ter benefício para a saúde. E não necessariamente eu terminei essa minha bicicletada com vocês com dor. Né? Não necessariamente eu teria estado extenuado, cansado, a ponto de não poder nem sentar para conversar depois direito com as pessoas. Então, só quis complementar essa fala e tentar fazer esse link com o que disse o Jonathan na frente, porque muita gente confunde isso, né? Atividade física tem que trazer desconforto, senão ela não é benéfica. Tá certo, Virgílio? Obrigado pelo à parte. Já passei o teu slide. Perfeito, teu comentário, Thales, é exatamente isso aí, né? E a tua fala, ela linka, né, os meus primeiros slides com esse slide que eu estou trazendo agora, que a prática de atividade física e os seus benefícios, e ela está muito relacionada, né? Ela está intimamente ligada com os objetivos que o indivíduo tem com a prática de atividade física, né? E talvez os objetivos que tu e o Jonatas tenham hoje com a prática de atividade física sejam totalmente diferentes dos meus, né? Todavia, o meu corpo ele vem sendo preparado para sustentar as cargas, as demandas impostas para ele durante 5 anos, né? Então, não adianta, por exemplo, o Jonas falava lá no início, eu queria fazer ou ser igual ao Virgílio, né? Tirando a questão biotípica, né? Que somos indivíduos totalmente diferentes, ele é alto, eu sou baixo, então, em termos de composição corporal, nós seríamos sempre muito diferentes. Mas pensando numa equiparação de hoje, ele sair comigo para fazer um treino, provavelmente ele passaria 1 ou 2 dias hospitalizado, né? Sem nenhum exagero, né? Sem nenhum exagero mesmo. Então, porque os objetivos da minha prática hoje são muito diferentes do que simplesmente, né, obter os benefícios específicos relacionados à saúde. Eu tenho hoje objetivos de performance, né? E isso muda completamente a relação da minha prática de atividade física com a prática de atividade física mais branda, né, que é a recomendada, né, populacionalmente. Mas, enfim, então isso está muito relacionado com os objetivos do indivíduo e, de fato, não é verdade que sem dor não há ganhos, né? Vai depender do objetivo do indivíduo, né? Se o indivíduo tem o objetivo de atingir performance, em algum momento ele vai precisar ter desconforto. Se o objetivo dele é manutenção da saúde, manutenção de parâmetros fisiológicos, né, que lhe permitam gozar de efeitos benéficos para a sua saúde, né? Vamos parar de usar aquele termo de fazer atividade física é ser saudável, né? Não, a prática de atividade física promove adaptações no nosso corpo que são relacionadas a bons indicadores de saúde. Talvez essa, né, claro, é muito longo para tu falar isso, mas talvez essa fosse a forma mais adequada de se abordar o termo atividade física e saúde, né? Não sendo simplesmente atividade física e saúde, não, tratando dos efeitos, né, benéficos da atividade física em relação a parâmetros de saúde. Mas, aproveitando que o Thales passou esse slide, né, e já encaminhando aí os meus últimos slides, né, especialmente nessa parte mais específica, até porque talvez já esteja ficando muito longa a minha fala,
Por que a gente deve se manter ativo durante esse período, né? Dois pesquisadores renomados, né, na área da atividade física e saúde, Jim Sallis, que trabalha na Austrália, e o Pratt, que é do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, né, publicaram uma carta no site do Jornal Internacional de Atividade Física, Nutrição e Comportamento, onde eles apontam alguns motivos pelos quais, né, nós devemos nos manter ativos. E entre eles, né, eles trazem que a prática de atividade física, ela é capaz de reduzir a severidade da doença, ou seja, como eu falei lá no início, uma sessão simples de prática de atividade física vai fazer com que a gente desenvolva alguns mecanismos que, se porventura a gente seja contagiado por esse vírus, né, a gente vai ter uma via de ataque, especialmente no sistema respiratório, né, que é oriunda da prática de atividade física, e com isso, então, a gente vai poder estar atuando na redução da severidade. Como eu já falei exaustivamente aqui nos últimos slides, né, a questão da prática de atividade física, seja ela num efeito agudo, né, imediato, ou num efeito a longo prazo, na melhoria do nosso sistema imunológico a partir da produção de uma série de células de defesa do nosso organismo, né, a partir da constatação de que a prática de atividade física previne e trata diversas morbidades, entre elas diabetes, hipertensão, né, que são as duas das mais importantes morbidades relacionadas com o agravamento, né, da gripe causada pelo Covid. Então, se o indivíduo tem uma prática regular de atividade física, que não começou agora em função da pandemia, mas que ele já era ativo permanentemente, né, ele tem benefícios no seu corpo que o previne, né, e o tratam dessas morbidades que estão intimamente relacionadas com o agravamento da doença, né? E também, né, que a prática de atividade física, ela consegue atuar na redução de sintomas como ansiedade e depressão, né, que também estão se tornando bastante proeminentes e bastante fortes, no sentido de que nós, durante esse período, estamos sendo cerceados, né, do convívio com pessoas que a gente gosta, né, e de fazer coisas que a gente gosta da forma que a gente gosta, né. Talvez para algumas pessoas eu já estou adaptado, né, nesse período de quase 60 dias eu já fiz mais de 40 treinos no rolo que eu digo é pedalar parado, né. Eu tenho um programa que mede a distância que eu tenho pedalado, eu já pedalei quase 2.000 quilômetros sem sair do lugar, né. Poderia ter sido tão mais prazerosa essa minha atividade se eu tivesse feito ela ao ar livre, né. Isso, obviamente, tem impactos psicológicos para mim, mas felizmente, né, a prática de atividade física ela me traz outros benefícios tão mais importantes na lida com o trato da ansiedade e depressão, que isso acaba passando de uma forma até meio que despercebida. Então, são 4 argumentos bastante importantes, né, que eu trago para vocês aqui de por que devemos se manter ativos ou por que devemos nos tornar ativos. Pode passar, Thales, por favor. E aí, já tratando, né, dessa questão de, bom, e aí eu preciso me manter ativo, mas eu não tenho mais aula de educação física, eu não tenho mais academia, eu não tenho mais personal. E agora, para onde eu corro? Né? Como é que eu posso me organizar? O que é possível de fazer? Como eu já falei em alguns slides atrás, a gente pode fazer desde uma simples caminhada, né, levando em conta que a gente respeite alguns critérios, né, tanto de empatia, né, que é proteger ao meu próximo, né, que é a utilização de máscara, né, hoje a gente sabe que está extremamente necessário a utilização de máscara, não vou sair para fazer a minha caminhada na rua, na praça, no parque ou na volta da minha casa mesmo, né, em alguns quarteirões, boto a minha máscara e saio para fazer a minha atividade, faço a minha caminhada, né, isso vai me trazer importantes benefícios para o meu organismo. Então, a gente pode realizar atividades em casa, né, que é a proposta final do nosso encontro, dessa nossa atividade aqui com vocês, essa nossa atividade com vocês. Então, vocês podem fazer atividades em casa, ginástica, né, que a gente pode utilizar ou não equipamentos, né. Então, é possível se manter ativo durante esse período de isolamento social, né, de distanciamento social. É possível sim. Podemos fazer atividades aeróbicas, podemos fazer atividade de força. Claro que podemos fazer essa caminhada, que seria uma atividade aeróbica, podemos fazer exercícios em casa com o peso do próprio corpo ou com o auxílio de alguns
de alguns itens, né, que a gente pode estar criando, né, para fazer. Então, a gente não precisa ter os equipamentos da academia, né, aqueles equipamentos sofisticados, né, alguns deles articulados, né, que a gente vai lá e a máquina quase que se exercita sozinha por nós. Não. Existe uma série de exercícios que a gente pode fazer utilizando somente o peso do nosso corpo. A gente pode fazer exercícios com auxílio dos móveis, cadeira, sofá, enfim, até as portas de casa podem servir como auxílio para que a gente possa fazer algum exercício. E a gente também pode customizar equipamentos, né, a partir de outros itens, né? Uma garrafa PET vazia pode virar um peso para a gente estar manipulando, uma borracha, uma câmara de bicicleta velha pode estar virando aí um tensor para que a gente possa estar tracionando e fazendo um movimento com um pouco mais de carga. Então, existem diversos lugares na internet, né, que vocês vão poder estar buscando e pesquisando, que vocês vão encontrar diferentes formas de criar subsídios para uma prática de atividade física doméstica, né, dentro de casa. Além, é claro, das atividades externas, como fazer uma caminhadinha, uma corridinha, até mesmo pedalar, né, nenhuma dessas atividades está proibida, nós podemos fazer todas elas sim, né, respeitando os protocolos de higiene e de proteção ao próximo. Thales, pode passar, por favor, o próximo slide eu acho que conclui a minha fala. Esse é o teu último. Isso. Então, ainda dentro dessa questão, né, o que é preciso considerar, né? A gente sabe que manter-se ativo é extremamente importante, né, nesse período, mas existem alguns aspectos, né, que precisam ser levados em consideração, porque cada indivíduo ele é único, né, e ele reage ao ambiente e às condições que lhe são impostas de forma diferente. Então, a gente tem desde a questão dos aspectos psicológicos, né, de como eu vou me motivar para estar fazendo essa prática de atividade física, né, qual a minha disposição, né, para isso. Às vezes a gente começa a ver tanta desgraça, né, especialmente se a gente assiste muita televisão e dependendo do canal que a gente assiste ou na internet, que também se divulga muita coisa bobagens, né, que ficam mais aterrorizando as pessoas do que propriamente ajudando. Então, como é que eu me sinto motivado para nesse período que não existe ainda muita perspectiva, né? Porque quando a gente fala em futuro, e um futuro próximo, 20, 30, 40, 60 dias, né? Até 90 dias, que seria um período extremamente curto e para nós já é futuro, né? A gente sem ter uma perspectiva muito do que vai acontecer, como é que eu me motivo para me manter ativo, né? Às vezes a gente fica lá chateado de ter ficado o dia inteiro em casa, não pude ver meus colegas, não pude ver alguns parentes, né? Algumas pessoas estão afastadas de parentes porque não podem encontrá-los no sentido de protegê-los, né? Então, como é que eu me acordo de manhã, né, com disposição, sem ter essa perspectiva para estar organizando a minha casa, meu ambiente para fazer uma prática de atividade física, né? E também com relação à questão, né, da resiliência, né, que é a nossa capacidade que a gente tem, que os indivíduos têm de se adaptar, né, a situações diferentes e a lidar com problemas. Então, nós precisamos, nesse momento, né, ser resilientes, né? A gente precisa se adaptar a essas novas condições que estão sendo impostas, né, e saber, né, superar esses obstáculos e levar a nossa vida adiante, adaptando todas as coisas que são necessárias. Como, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo agora, né, é uma adaptação da nossa prática profissional, né, porque normalmente nós não trabalharíamos uma aula de atividade física com vocês dessa forma, né? Às vezes a gente até dá aula na sala, mas a nossa disciplina ela é essencialmente prática. Então aqui nós estamos adaptando um cenário para atender, né, uma demanda que é nos reaproximarmos de vocês. A gente tem também a questão dos aspectos socioeconômicos, né? A gente sabe que essa restrição de atividades comerciais e atividades de prestação de serviço, né, seja ela qual for, atividades comerciais, industriais, né, algumas pessoas ou pararam de trabalhar ou reduziram as suas jornadas de trabalho, e é fato que o não trabalhar ou reduzir a sua jornada de trabalho, em alguns casos, né, tem um impacto financeiro importante nas famílias, né, e esse impacto financeiro nas famílias pode trazer uma série de outros problemas contextuais, né, que também podem dificultar que o indivíduo tenha motivação e tenha disposição para a prática diária de atividade física. Então, não adianta a gente simplesmente achar que faça atividade física assim, assim, assado, né?
Não adianta a gente simplesmente tratar a atividade física hoje como uma receita, né? Como uma bula. Não, não é isso, porque existe uma série de outros aspectos contextuais, entre eles esses dois que eu abordo agora, né? Que são aspectos psicológicos e socioeconômicos, que podem ter impactos muito importantes na hora da gente decidir se vai fazer atividade física ou não. Outros aspectos importantes que estão sendo afetados pela questão da pandemia, né, e desse distanciamento social, são questões nutricionais, né? O fato, às vezes, da gente ter mudado muito o nosso cronograma, né, o nosso ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano seria as respostas fisiológicas do nosso corpo, desde que a gente acorda até o horário que a gente vai dormir. E, em muitos casos, a gente está, ao invés de indo dormir às 9, 10 horas da noite, tem que dormir 1, 2 horas da manhã. Então, isso muda muito um pouco a nossa lógica de alimentação. Às vezes a gente acaba fazendo refeições em horários diferentes, né? Ou daqui a pouco acaba fazendo refeições não tão bem elaboradas ou adequadas, daqui a pouco fica mais tempo sentado no computador comendo snacks, né? Que seriam biscoitos e doces, né? Do que propriamente fazendo uma refeição bem elaborada. Então, a mudança dos nossos hábitos alimentares também trazem impactos importantes para o nosso organismo, né? A questão da hidratação, ela também é muito importante, né? A gente deve se manter hidratado, né? E não é só tomando café, tomando chimarrão, né? Porque café e chimarrão são líquidos, não é água, né? Tanto café quanto chimarrão são considerados alimentos, embora sejam alimentos líquidos. A água, ela não é substituída por suco, ela não é substituída por refrigerante, ela não é substituída por nada. A água é água. Então, a gente deve sim, né, ter o nosso recipiente com água ao longo do dia, né, de acordo com a nossa demanda. Se a gente tem um grau de perda de calor do nosso corpo, né, maior, a gente deve ingerir mais água, senão a gente deve ingerir aí entre 2 e 3 litros de água diário, né, que é o que basicamente o nosso corpo evapora com a regulação da nossa temperatura. E a questão do descanso, né? Linkando aquela questão que eu falava lá da alimentação, às vezes a gente acaba dormindo menos, né? Vai dormir às 2 da manhã, aí acorda às 7, ou sei lá, tem o nosso sono todo atravessado, aí cesteia de tarde, não dorme de noite. Então a questão do descanso ela é extremamente importante para que a gente tenha disposição, né? E que de fato a atividade física tenha efeitos benéficos no nosso corpo, especialmente aqueles que nesse momento são os mais importantes, né? Quero deixar bem claro que são os efeitos da atividade física relacionados à saúde, né? E aqui a gente possa não utilizar a atividade física como um remédio para o tratamento da Covid, né? Porque, como o Jonas falou lá no início, não existe nada em termos de publicação científica hoje abordando a prática de atividade física e relação com a Covid especificamente, ou de pessoas que tiveram a Covid e que eram praticantes de atividade física. Inclusive, hoje existe uma recomendação muito forte, né, dos órgãos internacionais de pesquisa, que se façam estudos com indivíduos que tiveram a Covid e que eram ativos, né, e os que não eram ativos, e o impacto dessa doença na vida deles, para que a gente possa também começar a entender um pouco de como os praticantes de atividade física superaram, né, a doença, se foi diferente ou não das pessoas que eram consideradas com baixa atividade física ou até mesmo as pessoas inativas, que não fazem nenhum tipo de atividade física ao longo do dia. Tenho certeza que minha fala ficou um pouco longa, mas eu acho que dentro dos itens e tópicos que eu selecionei para estar trazendo aqui para vocês, era impossível eu não abordar a minha fala, não ser como ela falou, porque não tinha como resumir mais, né, esses pontos além do que eu resumi. Então, eu agradeço mais uma vez aqui por estar podendo compartilhar esse momento com o Thales e com o Jonatas, né, encerro a minha fala inicial e fico à disposição para o mediador, né, para o Thales, para estar respondendo as perguntas que seguem no nosso planejamento. Obrigado. Certo. Obrigado, Virgílio, pela participação. Foi excelente, como não poderia deixar de ser. Acho que abordasse questões muito importantes mesmo. E como eu disse também em um momento da minha fala, que não é o propósito dessa apresentação nós fazermos aprofundamentos, né? Tenho certeza que o Jonas teria muito mais a dizer, né, do que falou, assim como tu também. Mas não é nosso interesse. Nós já estamos aí uma apresentação longa, né? A gente não tem essa pretensão de fazer apresentações de muito mais do que 1 hora. Tanto que eu fui fazendo várias anotações do que vocês foram falando, e eu vou selecionar apenas 2 questionamentos, tá?
que acabam sendo um pouco direcionados para o Jonatas e para o Virgílio, né? Então também quebra um pouquinho dessa ideia da mesa redonda. Talvez até já vou colocar aqui no ar, que a gente possa tentar, de repente, na semana que vem, fazer uma gravação já em formato desde o início de mesa redonda mesmo. A gente pode aprofundar um pouquinho sobre algum aspecto em específico, que a gente promove um diálogo entre nós três. Mas como essa é a nossa primeira experiência, eu acho natural e, sinceramente, acho só com o que se ouviu, se eu interrompesse agora essa nossa gravação e nem fizesse a proposta de atividade, eu já tenho um alto valor o que foi feito só porque eu ouvi do que vocês dois falaram, tá bem? Então, eu vou selecionar apenas 2 questionamentos dos vários que eu anotei aqui, um mais voltado para o Jonatas e o outro mais voltado para o Virgílio, mas vocês fiquem à vontade para fazer um diálogo, né? Aí, depois dessas respostas de vocês, a ideia é que elas não sejam muito longas, justamente porque nós combinamos de não fazer um vídeo muito longo para o pessoal. Aí, feitas essas falas de vocês, eu apresento a nossa proposta de atividade e a gente encerra essa nossa ação com os nossos estudantes, certo? Então, eu vou aqui acionar, vir aqui os questionamentos. Jonatas, dentre tantas coisas interessantes que tu falou, o que eu queria que tu tratasse um pouquinho mais para o pessoal é o seguinte: num momento como esse, em que a gente tende a enxergar tudo com muita negatividade, né? Porque, na verdade, estamos tratando de uma pandemia, infelizmente são centenas de milhares de mortos, né? Muitas pessoas doentes, muito sofrimento, como o Virgílio disse, não tem sido fácil de atender, né? Apesar de ser importante para a gente poder a gente ter informação e poder fazer dela, ter conhecimento dela, a gente poder praticar, né? Ter boas ações. Mas uma coisa que também tem trazido bastante, a gente vê em algumas reflexões, são as reflexões, né? Esse tempo onde a gente se distancia dos outros, hoje a gente tem, sei lá, 99% de menos contato, tanto em termos de número de pessoas como a qualidade do contato, nos traz várias reflexões. A questão da proximidade com a família, a questão do cuidado consigo mesmo. Muitas pessoas retomaram, começaram a ter novas práticas ou retomar práticas que tinham sido deixadas antes, pelo fato de ter que ficar em casa, né, te protegendo e protegendo o outro. O meu questionamento, baseado nos teus estudos, nas tuas leituras e na tua prática, é o seguinte: quais são, no teu entendimento, relacionando com a questão da atividade física, nessa relação que ela tem com o indivíduo e com a sociedade, quais são as principais reflexões que tu acha que a gente tem que a sociedade, o indivíduo tem feito atualmente, inclusive as reflexões que o próprio Jonatas tem feito, e que podem nos trazer alentos? Tentar fazer uma fala bem positiva, é o seguinte: bom, diante desse cenário caótico, nesse cenário tão ruim, que a gente tem que estar distante das pessoas e com tantos cuidados, o que de reflexão o indivíduo, que é um indivíduo por ele mesmo, mas é uma pessoa que faz uma sociedade, que tipo de reflexão a gente pode ter para que nos traga benefícios, não somente nesse período, que ainda vai perdurar, né, não sabemos ainda o quanto, para quando a gente retornar também. Procurando relacionar, obviamente, com a atividade física e com tudo que ela pode promover na gente. Não sei se ficou complexo, ficou grande, na verdade, o questionamento, mas espero que eu tenha sido claro para ti. Tá bom, Jonatas? Fique à vontade. Beleza. Não, eu entendi e realmente eu acho que esse tempo tem trazido alguns refrescos, né? Talvez essa ideia de essas reflexões elas produzirem alguns alentos para o momento que a gente está vivendo. A primeira reflexão que eu queria apresentar é que esse momento está proporcionando ou evidenciando os aspectos sociais das atividades físicas, das práticas corporais, né? Porque, por exemplo, eu participo de um grupo de futebol, que é toda segunda-feira, a gente joga lá e tal, e a gente não está podendo se reunir para jogar. Então, esse aspecto social, nesse momento de distanciamento, ele se evidencia. E o que isso traz de positivo? Isso faz com que a gente valorize aqueles momentos, né, Thales? De pegar a bike, sair nós três ali, fazer um treino coletivo. Isso faz com que a gente valorize. E também, frente a tudo isso, a gente está produzindo a emancipação e a autonomia. Os sujeitos que
e o exercício físico produz isso. Talvez vocês não saibam, né? Nunca falei muito disso. Eu também fui atleta. Eu fiz o caminho inverso, né? Eu deixei de ser atleta e o Virgílio veio a ser atleta, né? Eu era atleta de judô, lutei pela Sojipa, e eu sei a falta que faz adrenalina de um campeonato. Adrenalina de um treino que tu sai assim, ó, esbaforido. Isso produz também uma necessidade fisiológica que gera uma certa dependência, né? E esses sujeitos, e a gente pode acompanhar vários vídeos aí, esses sujeitos estão procurando formas de se exercitar em casa, de também chegar, não, claro, não no mesmo nível, né? Mas algo bem próximo. O tempo de distanciamento fez com que, particularmente, né, eu posso falar da minha experiência, eu investi num programa de yoga, e estou fazendo yoga, entrei nesse mundo aí, tanto que foi uma sugestão que eu dei, né? Arrumei um espacinho aqui em casa, fazendo algumas práticas, porque, bom, eu percebi também em mim, né, olhando para nesse processo de autoconhecimento, e eu acho que isso é bem interessante desse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão se conhecendo mais do seu núcleo, as pessoas estão se conhecendo mais dentro do seu núcleo familiar e estão se autoconhecendo também, né? E, claro, que isso não é um processo natural, isso é um processo que exige um trabalho de reflexão. E eu olhando para mim mesmo, como tá ruim a minha flexibilidade, o que eu poderia fazer que ao mesmo tempo me possibilitasse ter um ganho de flexibilidade, porque eu sei que isso gera algumas demandas para as atividades de vida diária, assim, né? Pegar, varrer, fazer e tal, dentro das coisas, dentro de casa, mas também me gerasse um prazer, né? Que eu não fizesse o exercício só pelo exercício. Então, eu encontrei no yoga um nicho, um lugar, um espaço para investir numa prática que produzisse um aumento, uma melhora na minha flexibilidade para as minhas atividades, mas também fosse algo significativo para a minha vida. Então, e eu creio que esse momento pode produzir, eu acho que esse movimento que nós estamos fazendo aqui hoje de propor atividades seja um momento de estimular a autonomia de cada sujeito que vai estar assistindo esse vídeo de produzir a sua atividade que tenha significado, que tenha significância para a sua vida, né? Não só tenha o ganho fisiológico, porque ele é importantíssimo, ele é válido e ele tem que ser estudado, né? Eu acho que essa mesa é um outro produto, um outro alento para nós, porque a gente está discutindo aqui o Virgílio inscrito em uma determinada metodologia, num determinado campo, e eu em outro campo. E geralmente o que a gente tem visto os debates são pessoas falando todos falando do seu lugar de conforto. Por exemplo, não vejo muito pessoas da área sociocultural debatendo com pessoas mais da biodinâmica. Não, geralmente junta-se uma mesa da biodinâmica e ali o pessoal vai aprofundando, falando mais do mesmo. Então, essa mesa está sendo também um momento muito rico nesse aspecto, de estar compartilhando. O meu conhecimento não nega o conhecimento do Virgílio, e o dele não nega. A gente caminha por espaços diferentes e os dois conhecimentos, a produção dos dois conhecimentos, eles são importantes para o indivíduo, porque nós somos seres... não somos seres fechados em caixinhas, nós somos multicaixinhas, né? Nós somos integrais, holísticos, né? Então, o conhecimento produzido pelas ciências socioculturais são tão importantes quanto as biodinâmicas, e as biodinâmicas são tão importantes, né? Um não anula o outro, os dois caminham juntos para tentar compreender esse universo que existe ao nosso redor. Então, esses são alentos. Eu também vejo que esse momento está produzindo uma valorização da ciência que estava sendo questionada, que estava sendo botada em xeque, a sua validade e tal, e hoje as pessoas têm que se apegar mais à ciência, e isso é bem importante desse processo aí que reconstrói uma valorização que outrora a ciência, tanto as ciências socioculturais quanto as ciências biológicas, zoológicas, né, da biodinâmica produzem. Muito bom, Jonas. Muito bom, muito bom. Fala, Felipe. Aproveitando esse caráter ao vivo, né? Só queria fazer 2 comentários extremamente importantes com relação à fala do Jonas. 2 palavras que ele traz. Uma delas é a questão do futebol da segunda-feira, né? Da prática do futebol da segunda-feira.
né, que ele praticava, e agora, nesse período de que os ginásios e as quadras estão fechadas, e está sendo preconizado esse distanciamento. Isso se chama suporte social. Esse é um aspecto extremamente importante da prática de atividade física. Ou seja, algumas pessoas são induzidas à prática de atividade física, seja ela planejada ou não, né, a partir dessa possibilidade de um importante convívio social, que na fala do Jonatas fica bastante evidente, né? Eu pratico atividade física, ele não está pensando no que aquele futebol vai trazer para ele, né? E provavelmente vários dos colegas dele também não. Eles vão para lá para se divertir, para dar risada, e o jogo é, né, o mote daquele encontro. E a partir disso eles acabam tendo movimento, né, e importantes benefícios a partir daquela prática, que é evidenciada dentro de um contexto social, né, extremamente importante, que dentro da educação física a gente estuda isso como suporte social. E a outra questão bastante importante que eu trago da fala dele é a autonomia. Ou seja, nesse período onde ele não pode estar jogando futebol, né, e outras tantas pessoas não estão podendo fazer isso, e algumas têm procurado informações em sites, enfim, recebido informações nos grupos de Facemail, de Instagram, de WhatsApp, né, referente a práticas de atividade física em casa. Então, as pessoas estão tendo que pegar os seus conhecimentos, né, e se reinventar a partir de uma nova prática, né? Ou seja, elas estão tendo que exercitar a sua capacidade de autonomia, né, para que elas possam, de fato, definir aquilo que vai ser bom e motivador para elas enquanto prática de atividade física. E aí vem a importância, né, do indivíduo ter a prática de atividade física durante o seu período escolar, seja no ensino fundamental ou seja no ensino médio, porque dentro desse período é onde a gente busca dar autonomia para o indivíduo com base nesses conhecimentos que a gente passa para eles, para que em situações, né, específicas eles tenham autonomia para definir e escolher melhor as suas práticas. Então, eu acho que são dois aspectos que o Jonatas traz na resposta dele, assim, que são, para mim, extremamente perfeitos e relevantes. Valeu, Virgílio. Na verdade, eu já tinha elogiado, né, o Jonatas, e tu abordou, tu pensasse duas questões muito legais do que o Jonatas falou, né, e vai ficar aquela vontade, né, e já reforço aqui de a gente poder fazer uma nova gravação entre nós três na outra semana, porque percebe-se como é rica, né, essa interação. E se eu pudesse pegar também um recado na essência do que disse o Jonatas, é uma coisa que eu digo com frequência para quem eu dou aula, que quando a gente chega em determinadas situações críticas, complicadas, delicadas, que causam danos, né, a gente muitas vezes fica passivo, esperando que as coisas aconteçam. Uma opção que a gente não tem, né, na verdade em nenhum momento da vida, mas em especial nesse que a gente vive, é de deixar as coisas como estão, né? A gente não pode passar esse período de distanciamento, esse período de pandemia, sem crescer em alguns aspectos atuais, né? Então, essas reflexões que a gente tem, a possibilidade de leitura, a possibilidade de aproximação familiar, a possibilidade do autoconhecimento, que o Jonatas muito bem falou, né? A gente não tem nós não temos esta opção. O ser humano não pode se dar esta opção, este luxo de não evoluir, de não crescer em alguns aspectos dentro do que é possível. Porque tu imagina só, tu tendo que te privar de tantas coisas, especialmente do convívio com as pessoas, que é uma das coisas mais prazerosas que pode existir, né? E além disso, quando tu chegar, aí, o que tem de diferente, de bom, depois de 60, 70, 80 dias? Aí o cara, tu olhar e pensa, pois é, nada. Essa opção ela não pode existir nas nossas vidas, né? Então, que as pessoas tenham isso muito claro, que se até agora não procuraram fazer nada de diferente que te traga prazer, que te traga benefícios, que se faça, que se busque isso, e nem que procure conversar, que nem a gente está conversando aqui com outras pessoas, buscar outras informações, porque isso é fundamental, a gente tem que aproveitar esse crescimento. A minha pergunta para o Virgílio, né, como eu disse, eu fiz várias anotações, várias perguntas, mas eu selecionei apenas duas, né? Uma fiz para o Jonatas e agora para o Virgílio. Essa minha pergunta, Virgílio, na verdade, tu já respondeu parcialmente no teu último slide, se não me engano. Tá? Mas aí eu quero que tu faça um resumo, porque aí tu foca só nisso. Considerando esse momento em que há necessidade do distanciamento,
que a busca na academia, a busca pela aula de atividade física, numa aula de educação física, por exemplo, com 20, 30 estudantes, ela é inviável, ela não é segura, né? Quais são os cuidados que tu diria que são inquestionáveis para que um indivíduo possa realizar atividade física regular? Então, estou caminhando para o exercício físico, né, com uma frequência, com um pensamento com um certo objetivo, que ele não faça esporadicamente, tipo o futebol da segunda-feira, mas então que ele faça algumas ações ao longo de uma semana. Quais são os cuidados que são inquestionáveis? A pessoa tem que ter este cuidado para que traga algum tipo de benefício para a sua saúde, seja em alguma dos seus componentes, ou se tu quiser falar que traga benefícios tanto psicológicos como, digamos, corporais, em termos de benefício muscular, fisiológico e tudo mais. O que a gente não pode abrir mão de cuidado nesse momento? Bom, então, assim, primeiro que a gente tem que tomar o seguinte cuidado, né? A gente precisa prestar atenção para um detalhe bastante importante. Novamente, vou trazer a minha fala lá do início. Em função da situação crítica de saúde que nós estamos vivendo hoje, se encontrou, né, especialmente nos primeiros dias ali desse distanciamento social, e ainda está bastante forte isso, e agora parece que vai retomar um pouco mais disso com força, a prática de atividade física como sendo, né, não um remédio, mas como sendo algo bastante importante para se fazer durante esse período. Só que é importante salientar que pessoas que nunca foram ativas, né, e aí talvez isso possa ser aquilo como tu traz na tua fala agora, que foi perfeita, né, comentando a resposta do Jonatas e a minha complementação, né, que a vida não parou, ela simplesmente está diferente. E a gente não pode, ao final desses 80, 90, 100 dias, que não sabemos ainda, simplesmente olhar para trás e ver um hiato, né, um vácuo, um vazio. Não, a gente tem que usar esse período para, de alguma forma, crescer enquanto indivíduos. Então, a gente precisa aprender a lidar com esta situação e não simplesmente achar que esse tempo, né, o mundo parou. Não, ele não parou, ele está diferente. É outra questão. Então, pessoas que nunca se exercitaram, pode ser que estejam agora prestando mais atenção na importância da prática de atividade física e se tornando ativos. Então, eu diria que esse não é um aspecto negativo do distanciamento social. Esse é um aspecto extremamente positivo, né? Quiçá essa pessoa mantenha a prática de atividade física para além desse período de distanciamento social, para além desse período de pandemia. E eu tenho certeza que em alguns casos isso vai acontecer. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, né? Exatamente com essa questão, porque pessoas que nunca tiveram, né, uma prática consistente de atividade física em suas vidas e começam de uma hora para outra a se exercitar, elas podem ter algumas noções, né, que são baseadas no senso comum do que é praticar atividade física, que podem trazer, ao invés de benefícios, prejuízos, né? Então, toda atividade física com relação aos parâmetros, seja de saúde ou seja de performance, e aí tem que ficar uma outra grande diferença, ela é baseada na dose e resposta. Ou seja, quantidade e intensidade que eu faço vai ter uma resposta diferente. E a gente não pode, nesse momento, confundir prática de atividade física, né, para melhoria de parâmetros relacionados à saúde, com prática de atividade física relacionadas à performance. Nesse momento, não é isso que a gente está discutindo aqui. A gente quer que os indivíduos se tornem ativos dentro de uma condição que lhes permita segurança, né? Que o cara não saia para a rua para fazer uma atividade, por exemplo, saia para dar uma pedalada e resolva subir árvore, né? E aí ele vai cair, vai se quebrar e vai parar no hospital. Não. As atividades agora elas precisam ser feitas com cautela, né? Vou dar um exemplo. Por que eu não estou pedalando nas estradas? Porque eu entendo que pedalar nas estradas me oferece um risco maior de eu me acidentar e vir a precisar do serviço de saúde e ocupar, quem sabe, um leito de UTI que poderia estar sendo ocupado por alguém, né, que está com a Covid. Ou até mesmo eu ter a necessidade de um leito de UTI em função de um grave acidente andando de bicicleta na estrada e não ter esse leito porque ele já está ocupado por alguém com a Covid, né? Então, por uma questão de preservação da minha própria saúde, por empatia ao próximo, né, eu não
faço isso. Então, é uma questão de segurança. Então, as pessoas precisam entender, né, primeiro esse contexto. O que é fazer uma atividade física segura, né, e o que é fazer uma atividade física relacionada à performance, onde eu precisaria de orientações mais específicas, né, de um planejamento, de algo mais estruturado, para que isso garantisse segurança para mim. Então, em geral, né, o que tem sido recomendado são caminhadas ou corridas de intensidade moderada, né, sem nenhum tipo de exagero. E aí, quando eu falo moderado, eu vou trazer de novo a minha fala lá dos primeiros slides da minha apresentação, né? O moderado seria aquela atividade onde a gente faz, a nossa frequência cardíaca sobe um pouco, né? E a gente, mesmo assim, ainda é capaz de responder a alguns estímulos externos, né, do ambiente, como, por exemplo, né, conversar com alguém ou perceber que tem um carro ou uma outra pessoa passando por nós, né? Em que o nosso aspecto cognitivo não fica influenciado pelo esforço exagerado. E as atividades que a gente faz, né? Isso levando em consideração uma caminhada, uma corrida ou até mesmo uma pedalada para ir até um supermercado ou até uma farmácia, ou uma pedalada descomprometida na volta do seu bairro, né? E levando em conta as atividades que a gente pode fazer em casa, a gente sempre tem que levar em conta a segurança daqueles equipamentos e implementos que a gente está utilizando, né? Se a gente vai precisar subir em uma cadeira para fazer algum tipo de atividade, a gente tem que ter certeza que aquela cadeira não vai quebrar ou que ela não vai deitar quando eu estou fazendo o meu movimento. Se eu vou apoiar uma corda ou um elástico em algum móvel, né, que eu tenha certeza que aquele móvel não vai se deslocar e vir por cima de mim. Então, eu preciso garantir, né, que todos os instrumentos que eu estou escolhendo para a minha prática de atividade física não me ofereçam nenhum tipo de risco, né? E aí, passada esta etapa, eu tenho que utilizar, né, ferramentas, né, e tem centenas disponíveis na internet, de tutoriais de prática de atividade física, onde a pessoa utiliza somente o peso do seu corpo, né, onde utiliza equipamentos customizados, como garrafas PET, né, e outras coisas, uma sacola com livros, enfim, né? Existe uma série de outras condições que vão para além das máquinas das academias, que nos permitem fazer exercícios dentro de casa de uma forma segura. Então, a minha dica para as pessoas que vão, eventualmente, né, se inserir nesse contexto tão importante que é a prática de atividade física nesse período, que atentem para essas questões, tá? A atividade posterior ao nosso debate está relacionada com isso, né? E já a partir dessa provocação do professor Tales de novas mesas e de novas falas nossas a respeito dessas questões relacionadas à atividade física, né? Existe também a possibilidade da gente estar aí promovendo, né, a elaboração de alguns tutoriais para a prática de atividade física dentro do ambiente doméstico, que daria para vocês uma ideia de como poder trabalhar isso no dia a dia de vocês. Era isso, Thales. Posso pegar o teu gancho, Virgílio? Claro. O Thales eu acho que não está aqui, ele vai entrar daqui a pouco, certamente. E claro que eu até queria passar, mas a tecnologia não permitiu, um áudio do Observatório de Favelas sobre exercício físico. E aí chama a atenção da comunidade lá que bem, primeiro, ninguém é obrigado a fazer nada, a investir em nada, apesar de ter um apelo para isso. Mas quem quiser investir em uma atividade física, eu achei bem interessante que eles chamam a atenção de, lembra do que tu fazia nas aulas de educação física, né? Lembra das atividades que tu fazia lá, o que te dava prazer, o que tu gostava. Então, de fato, a educação física escolar é o lugar, é o espaço em que a gente vai aprender uma gama de coisas, e a gente até discutia na questão de colocar mais um conteúdo na nossa grade curricular, no caso, o atletismo, e deixar de trabalhar com maior profundidade, né? Outros. Então, a gente até discutia que colocar mais um implicava em dar mais uma oportunidade, ser mais um objeto de conhecimento, né, que pudesse diversificar a gama de conhecimento sobre a cultura corporal de movimento. E também eu queria chamar a atenção de um outro ponto que o Virgílio falou: o nosso corpo, ele dá os seus sinais, né? Ele vai mostrar diante das atividades
o que a gente está sentindo, e é interessante a gente perceber esses sinais. Bom, se eu durmo mal, no outro dia eu vou estar imprestável, eu vou sentir isso, né? E ficar atento a esses sinais corporais, que até mesmo a hidratação, falta de hidratação vai ocasionar. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também do áudio que eu mencionei, é que chama a atenção das pessoas de não investirem em atividades que elas não conhecem, ou nunca praticaram, não tem experiência nenhuma do nada. A pessoa nunca pulou, nunca saltou, nunca fez um parkour. Bah, agora na pandemia eu vou começar um parkour. Não, cara, vai com calma, né? Vai com calma, faz aquilo. Vamos tentar equilibrar o prazer, investir em algo que te dá prazer, algo que produza benefícios que sejam significativos para ti, mas que também tenha determinada segurança, né? Tem N vídeos na internet, a pessoa lá se apoiando para fazer exercício na cadeira, a cadeira quebrando, ou a cadeira esborrachando no chão, né, e virando. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né, de conseguir equilibrar prazer e segurança aí nesse ponto. Virgílio, te sentes satisfeito com o que tu falou a partir da minha pergunta? E se eu acho que sim, eu não sei se eu contemplei totalmente a tua pergunta. E até teve essa interação depois com o Jantos, também fica de ótimo tamanho. Gente, então assim, né, já temos aí bastante tempo de fala. A minha ideia agora é apresentar rapidamente a nossa proposta de atividade para os estudantes, né, deixando claro que é de livre adesão. A gente vai explicar o que é. Né, a gente solicita que vocês, os interessados, que realizem essa atividade, né, nos encaminhem para que a gente possa analisar e dar um retorno para vocês, pelo entendimento deste trio de que possa trazer benefícios para vocês e para as pessoas que moram com vocês. Né, mas é totalmente livre, vocês vão fazer se desejarem fazer, tá bom? Então, antes de agradecer ao Jonatas e ao Virgílio pela participação, apenas confirmaram que eu já tinha certeza, né, que foram brilhantes. Eu sei que não deve ter sido nada fácil fazer isso, porque vocês têm muito mais conhecimento para passar e tiveram que resumir, o resumo do resumo do resumo para fazer isso, mas reforço a minha sugestão da gente combinar para a semana que vem a gente nos reunirmos novamente, nós três, de repente escolhermos um ponto específico e a gente fazer um diálogo mais fluido, digamos assim, né, não baseado em apresentações, né, mas é uma conversa mesmo entre nós três, tá bem? Então, eu vou fazer aqui a apresentação. Então, já agradeço a vocês dois. Depois que eu fizer a apresentação da proposta, vocês vão poder, obviamente, fazer se despedir. Né? Então, gente, a nossa sugestão de atividade para vocês é a seguinte: vocês vão criar um ambiente de atividade física na casa de vocês. Tá? E quando a gente diz na casa de vocês, como cada um tem a sua realidade, né? Casas menores, casas maiores, casas com pátio, casas sem pátio, casas localizadas em centros urbanos, né, ou seja, totalmente cercada por prédios e construções, alguém que mora mais um pouco, por exemplo, ou um pouco mais afastado da cidade, pode não ter nenhuma casa ao redor e simplesmente ter um ambiente verde, por exemplo. Então, cada um tem a sua realidade. Né? Então, pensar dentro do ambiente da sua casa e do entorno da sua casa, vocês criarem um ambiente de atividade física. Vejam bem o que disse tanto o Jonatas como o Virgílio. Virgínia deu exemplos, né, de equipamentos customizados, utilizar o próprio corpo. O Jonatas falou yoga. Aqui nós temos, por exemplo, aqui o Fernando, né, o meu enteado, também começou a praticar yoga nesse momento. Ele tem um colchãozinho e ali ele tem feito as suas práticas. Então, vocês pensarem no que vocês têm em casa, nos conhecimentos que vocês possuem, nas pesquisas que vocês podem fazer, o que vocês podem fazer dentro de casa ou no entorno da casa que proporcione que vocês façam algumas atividades físicas, certo? Sempre lembrando a questão da segurança, agora o Jânio já falou da questão do quebrar cadeiras, né? Então a gente sempre pensar, imagina agora, esse é um dos piores momentos que a gente pode ter, se é que existe bom momento para se machucar, mas um dos piores momentos que a gente pode ter para a gente ter algum dano que faz com que a gente tenha que se deslocar para um hospital, porque o hospital, ele tem que, além de ter que fazer contato com outras pessoas, né, os hospitais hoje, eles devem ser, entre aspas, mais destinados a outro tipo de pessoa. O que a gente gostaria? Ao vocês montarem esse ambiente, que você não tem que fazer nenhum tipo de sofisticação, vocês vão fazer o que vier na mente de vocês, o que for possível de fazer. A gente gostaria que vocês tirassem fotos e, se vocês quiserem, que vocês fizessem vídeos desse espaço. Também vocês podem, ao fazer as práticas, vocês, as pessoas que moram com
vocês, vocês podem tirar fotos e, se quiserem, fazer vídeos das pessoas praticando atividade física nesses espaços, certo? Aí a gente solicita que, além disso, montar o ambiente, fazer o registro do ambiente, vocês digam quais foram os objetivos que vocês tiveram com esse ambiente. Praticar o quê? Fazer o quê? Por quê? Né? E ao praticarem, né, e a gente não está cobrando que vocês pratiquem X vezes por dia, X vezes por semana, que vocês relatem, né, por escrito, ou se quiserem gravar um áudio, gravarem um vídeo, também pode ser, como é que tem sido esse uso e quem usa. É só vocês? O pai usa, o avô, o tio, as pessoas que moram com vocês também adotaram esse espaço para a prática. Feito isso, a criação do ambiente, o registro de imagens desse ambiente e o relato sobre a prática, o uso dele, que vocês enviem isso para o e-mail do Virgílio e do Jonatas, está ali, virgilio.ramirez@camaquã.visul.edu.br e tem o jonatas.borba@camaquã.visul.edu.br, onde vocês vão enviar essas fotos, enviar o relato de vocês. Se ficar difícil de mandar por e-mail, entre em contato conosco, o Virgílio tem Instagram, eu e o Jonatas temos Facebook, né, tem os e-mails do campus também, entre em contato pelo Facebook, se quiserem. Não sei se o Jonatas tem Twitter. Não tem? Twitter não, mas não Instagram, @JonatasCBB. E está lá na apresentação, na tua apresentação Isso aí. Tem o endereço. Então vocês podem entrar em contato conosco para nos enviar, se por acaso ficar difícil mandar por e-mail. O que a gente quer é estimular vocês a fazerem, tomara que alguns de vocês façam e que vocês tenham essa vontade de nos enviar para nós, então entrem em contato de alguma forma e aí vocês vão receber um retorno. Nós três vamos elaborar um retorno sobre esse ambiente, sobre essas fotos, sobre esse relato de vocês, dando talvez até dicas para que vocês possam usar esse espaço de uma melhor forma. Certo, gente? Como esse vídeo está sendo gravado e vai ser colocado no canal do YouTube do campus, né, vocês vão poder assistir a qualquer momento. Então, esse slide que está aí, vocês vão poder pegar a qualquer momento, pegar essas dicas de como a gente propôs a atividade, além de acessar a nossa transmissão inteira para que vocês entendam melhor, certo? Então, da minha parte, eu me despeço, agradeço, espero que muitos de vocês assistam, que vocês gostem desse momento. Pedimos desculpas pelos improvisos, pelos erros, pelas gafes, pelas interrupções. O Jonatas vai dar uma tratada nesse vídeo para que fique o menos engasgado para vocês, que vocês aproveitem com fluidez. E principalmente agradeço, aos meus colegas pela brilhante participação e deixo a dica, passando aqui para o meu último slide, os colegas que vão fazer as últimas falas, que vocês continuem se cuidando, que vocês cuidem de si mesmos, das pessoas que vocês amam, e que a gente torça para que em breve, com atitudes responsáveis, tanto individuais como coletivas, e atitudes responsáveis e baseadas em estudos por parte dos nossos governantes, que a gente possa retornar ao nosso convívio, que nunca mais será o mesmo, mas eu tenho uma crença muito grande que ele poderá ser, inclusive, melhor depois de a gente superar isso. A gente tem aprendido bastante, que a gente aprenda bastante com esse momento, que a gente possa ser mais empático, mais humano, mais parceiro, mais amigo uns dos outros, certo? Então, que você tenha aproveitado bastante. Uma breve despedida do Jonatas e depois do Virgílio, e a gente encerra. Certo, galera? Que vocês fiquem bem. Então tá. Obrigadão. Eu só tenho a agradecer ao Thales, ao Virgílio, porque eu reconheço a diversidade dessas falas e acho que foi bem produtivo para a minha construção. Eu aprendi durante a fala dos colegas, mesmo o Thales, que não teve uma apresentação formal, o diálogo, ele já nos permite aprender bastante. E eu quero dizer para vocês que se cuidem, façam o que for possível, que estiver ao alcance de vocês para se cuidar, para tentar minimizar os danos, evitar o contágio. E eu acho que a fala do Virgílio também foi bem interessante, não só pensando em si próprio, mas pensando em não contaminar o próximo, os seus avós, os seus pais, as crianças, Então, mais que sejamos assintomáticos, nós precisamos pensar no outro neste momento. E eu acho que, de fato, essa questão desse vírus especificamente, por ter muitos sujeitos assintomáticos, vai produzir em nós e deve produzir em nós uma empatia muito maior do que tínhamos antes deste momento. Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Virgílio. Deus. Então, pessoal, olha só, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Thales e ao Jonatas por esse momento ímpar que estamos vivenciando dentro da educação física escolar.
né, com a produção de um material acadêmico de uma forma completamente diferente da qual estamos acostumados a trabalhar. Me senti bastante à vontade também e bastante confiante na atividade que a gente acabou promovendo aqui. Então, já fazendo um resumo do que nós pudemos produzir aqui, né, eu estou bastante satisfeito, bastante contente com essa nossa diálogo, né, das falas mais estruturadas do Jonatas e da minha, e dos comentários e das falas extremamente pertinentes e interessantes que o Thales trouxe também, pegando pontos específicos da nossa fala. Então, dizer que eu estou bastante feliz e satisfeito com esse produto, né? E gostaria de desejar um bom proveito, né, desse material às pessoas que de fato forem acessar. Dizer que apesar de todas as dificuldades, né, que a gente está encontrando com a ferramenta, a gente se preparou de alguma forma, ainda que de forma separada, o Jonas da forma dele, o Thales da forma dele e eu da minha. Nós nos preparamos para proporcionar esse material que a gente está colocando à disposição. Então, desejar que as pessoas que façam o acesso dele, que possam tirar tirar proveito, né? Que isso seja de grande valor para suas vidas, e desejar que todos fiquem bem, né? Fiquem em casa, cuidem-se de si, cuidem dos outros, cuidem dos seus familiares, né? Que em breve estaremos juntos de novo, seja pela forma de vídeo novamente, ou daqui a pouco estaremos juntos fisicamente também, tá? Um grande beijo para todos e fiquem bem. Valeu, galera. Obrigado, Jonas. Obrigado, Virgílio. Gente, aproveitem bastante. O principal está aí, a imagem. Fiquem em casa, se cuidem. Vamos plantar amor para a gente colher amor, certo? Valeu, galera. Grande abraço para vocês. Tchau, 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 tchau.